Tudo bem. Bom dia a todos e todas. Que prazer estar aqui com vocês hoje. Voltando, né? Acho que desde já tem um tempinho que a gente não faz esses encontros formativos, né, gente? Né, Desirê? E foi muito bom voltar e estar fazendo aqui esses encontros com vocês. Nós aí atendendo a um pedido, né, Jaque, sobre o direito das crianças hospitalizadas. E a gente queria muito agradecer a presença de cada uma de vocês aqui, de cada um de vocês, para esse assunto que muitas vezes a gente não coloca na roda, né, para conversar, para dialogar. Então é um prazer estar aqui com vocês. Eu vou apresentar aqui a Jaque, que tem um currículo excepcional, que vai estar falando aqui para vocês, que é integrante da REP também, né, Jaque? A Jaque Jaqueline Leite Dantas é mestre em Educação, Conhecimento e Inclusão Social pela UFMG, possui graduação em Pedagogia com habilitação em Supervisão Pedagógica pela PUC de Minas Gerais e pós-graduada em Psicopedagogia, Educação Inclusiva e Pedagogia Hospitalar. Atualmente é pedagoga no hospital, no Complexo Hospitalar de Urgência da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, a FHEMIG, e Hospital João 23, e no Hospital Infantil João Paulo II, onde implantou o projeto da classe hospitalar, menção honrosa 2017 no Prêmio Inova do Estado de Minas Gerais. Atua também na coordenação de atividades das brinquedotecas na unidade de tratamento intensivo e unidade de tratamento de queimados do João 23. Trabalhou como psicopedagoga na unidade de internação pediátrica no Grupo Santa Casa de Belo Horizonte e atuou como coordenadora pedagógica e professora de educação infantil, fundamental e pós-médio. Formação de professores em escolas da rede pública e particular de ensino, atuando também como psicopedagoga clínica. Atua como mentora pedagógica, palestrante nos temas relacionados à pedagogia hospitalar, classe hospitalar, brinquedoteca hospitalar e infância hospitalizada. Docente na residência multiprofissional da FHEMIG, brinquedista pela ABRINE, pela Associação Brasileira de Brinquedotecas, coordenou o núcleo de Belo Horizonte no período de 2017 a 2021. É integrante dos grupos de pesquisa, estudos avançados em saúde pública, cuidado e emergência, cuidado do paciente queimado pela FHEMIG e do Laboratório de Políticas e Práticas em Educação Especial e Inclusão, o LAPEI da UFMG. Membro do Movimento BH pela Infância e da REP, mãe apaixonada pelas suas crias. Que baita currículo, hein, Jaque? Tem muito para contribuir, para colaborar aqui com a gente nesse debate tão importante. Lembrando, né, que é algo que é muito importante da gente fazer esses debates, é que a gente está aqui lembrando que é uma decisão política, né, a gente olhar para a criança com alta prioridade. Não adianta a gente ter o recurso, mas a gente não saber como direcionar o recurso que o município tem em políticas públicas localizadas. Então, a gente está aqui para ajudar vocês aí, municípios, em pegar esse recurso, colocar essa criança no orçamento e saber como vocês podem direcionar esse orçamento, essa verba, para garantir o direito dessa criança. E especificamente, hoje a gente vai falar sobre a criança hospitalizada, né, Jaque? Tá com você a palavra, Jaque. Muito obrigada, viu? E no final, pessoal, a gente vai abrir. A Jaque vai aí fazer uma apresentação de uns 50 minutos, né, Jaque? Vai falar para a gente um pouquinho, até a gente tem, são muitas denominações, né? Brinquedoteca, classe hospitalar. Ela hoje vai falar especificamente do brincar, da brinquedoteca, mas depois é bom só, às vezes, só falar um pouquinho da diferença, né, Jaque? Porque muitas vezes a gente não sabe a diferença. E, e aí, no finalzinho, ali, lá para as 11 horas, a gente abre para perguntas. Obrigada, Jaque. Eu que agradeço, Nanda. Vocês estão me escutando bem? É Sim, um tá prazer dando para. estar aqui com vocês, viu? Um prazer estar com vocês, um prazer ter essa temática acolhida pela REP, uma temática que ainda precisa de visibilidade, que é a atenção à criança hospitalizada. A gente está acostumado a ver as nossas crianças nos parques, nas escolas, nas ruas, né? E a gente esquece que dentro do contexto hospitalar existe uma infância, hoje eu falo, né? Já que são tantas, também a infância hospitalizada. Essa infância, nesse contexto de hospitalização, que se vê privada dessa vida do cotidiano para o tratamento de saúde. Nem sempre com internações tão rápidas, né? Crianças, às vezes, que ficam em longas internações
ou as que mais me preocupam ainda dentro desse cenário, que são aquelas com doenças crônicas, onde elas vão ter uma vida aí dentro dessas instituições de saúde, com internações recorrentes, com tratamentos sistemáticos, né, durante a semana, o que vai implicar muitas vezes, na descontinuidade escolar, né, em privação de espaços comuns à infância, né, dependendo do tratamento, essa criança ela vai ser afastada desses espaços. Então, trazer essa temática junto da REP, nesse momento onde a gente discute, né, as políticas, os planos para a infância, para a primeira infância, entender que a gente também precisa dar luz a esses espaços, entender o que pode ser feito, né, para que a gente consiga também abarcar essas crianças em situação de tratamento de saúde. Então, é um prazer muito grande, eu já atuo nesse contexto há pelo menos 20 anos, né, além da questão escolar. Então, assim, é um prazer muito grande eu sempre dividir um pouquinho dessa experiência e a gente poder abrir esse diálogo, tá? Vou pular aqui a parte do meu currículo. A única coisa que eu vou querer pontuar aqui, como a gente vai falar especificamente da criança hospitalizada, eu fui uma criança que ficou internada com 7 anos. Eu tive uma internação, foi uma internação curta, mas foi uma internação que me deixou muitas marcas, porque eu fiquei internada, né? A gente eu já sou uma jovem senhora, né? Então eu fiquei internada antes do ECA, né? Então imagina, eu fiquei internada sem a presença de um acompanhante familiar. Então, essa experiência de enquanto criança, e depois também como mãe, uma experiência de uma internação, aí sim, longa com o meu filho, né? Essas experiências, então, tanto quanto uma criança hospitalizada, quanto uma mãe que vivenciou a internação de um filho, me ajudaram muito também nessa minha caminhada e somam-se aí ao meu currículo na hora que eu vou falar dessa experiência de brinquedoteca, para além da questão profissional. Por isso que eu tenho assim muito apego a esse trabalho, né? No sentido assim, porque eu sei mais, assim, eu sei tanto quanto as pessoas que também passam pela experiência, o tanto que faz a diferença a gente ter um olhar mais humano, a gente ter pessoas que acolham para além da necessidade ali da saúde, do tratamento, né? Especificamente, porque assim, não só de saúde, porque quando a gente fala de brincar, a gente também está falando de saúde, né? É, então, eu começo aqui a minha fala com essa colocação, né, que eu trago aqui até nesse livro. Aqui eu tenho um relato de experiência nesse livro. Depois eu posso passar para vocês, que é o Tratado das Brinquedotecas Hospitalares, onde eu falo um pouquinho sobre essa minha experiência quando criança, né? E eu entendo que nem a internação, nem a doença, nem mesmo o sofrimento impede que uma criança se reconecte com a sua infância, se dermos a ela o mínimo de oportunidade para isso, né? E quando a gente vai falar de brinquedoteca hospitalar, é uma das oportunidades que a gente está dando para essa criança, para conseguir vivenciando, seguir se sentindo criança. E aí eu vou pedir licença para vocês, para a gente começar a nossa conversa com a leitura desse relato, que ele é pequenininho, tá? Assim, não é tão grande, mas eu acho que ele é significativo, para que a gente consiga visualizar o que que é isso, antes da gente começar a entrar na parte mais teórica, né? Então, olha só, quando eu era criança, eu precisei ser hospitalizada devido a uma pneumonia grave. A internação foi uma das experiências mais difíceis que eu já vivi. Tinha por volta de 7 anos e nunca havia me separado dos meus pais e irmãos. Uma semana de muito sofrimento para todos nós. O adoecimento da criança, ele provoca uma desestruturação no núcleo familiar. Isso porque a doença é vivida de forma coletiva, não individualmente. Ou seja, o adoecimento de um membro da família, ele causa interferência e modifica todo um sistema familiar. Naquela época, não era permitido aos pais os pais acompanharem a internação dos filhos. Essa conquista ela só veio em 1990 com o ECA, uma lei que trouxe alívio para a família e mais humanidade para as instituições de saúde. As visitas em horas diárias duravam menos de 1 hora e eram finalizadas com choros, gritos e uma tristeza imensa. Eu lembro-me do medo que eu sentia de dormir à noite em um lugar tão diferente da minha casa e de rostos adultos estranhos que se aproximavam. As equipes eram compostas apenas por médicos e profissionais da enfermagem. Não existia equipe multiprofissional. Minha percepção de criança entendia esses profissionais como figuras severas, frias e até hostis. Penso hoje que essa postura era provavelmente a forma que encontravam para lidar
e para manter a certa ordem um espaço com tantas crianças físicas e emocionalmente fragilizadas, que demandavam atenção de todas as ordens e que não tinham profissionais com formação suficiente para atender todas as suas necessidades. Eu lembro-me da dor das pulsões, da agonia de não ter o colo dos meus pais, da sensação de abandono que tomou conta de mim durante a hospitalização e eu acredito que até mesmo depois dela. De engolir o choro para não levar bronca, das mãos amarradas, contidas na cama para não atrapalhar a assistência que era prestada apenas ao corpo físico. Em meio a tantas dessas lembranças dolorosas, existiam também aquelas que permitiram aliviar em alguns momentos toda a tensão. O brincar. Sim, nós brincávamos. Era um brincar cerceado, quase clandestino, ou autorizado somente nos momentos em que os profissionais precisavam talvez de um pouco de sossego para a lida diária. Brincadeiras que as crianças já em fase avançada de recuperação lideravam e iam aos poucos introduzindo as que levantavam do leito com certas dificuldades, mas curiosas com aquela arruaça na enfermaria. Às vezes a bagunça era tanta que precisava ser interrompida pelas tias enfermeiras com rigor. Não havia brinquedos nem brinquedoteca, mas brincávamos de tudo ou com tudo que conseguíssemos imaginar ou produzir no mínimo espaço que dispunham ou nos permitiam. Os lençóis eram os nossos maiores recursos. Alguém fez para mim um bebê usando fronhas. Foi feito com esmero também por todas as crianças do quarto um plano de fuga. Usaríamos todos os lençóis disponíveis para fazer uma grande corda que seria alçada pelo muro enorme que cercava o hospital. A aventura certamente teria tido esse se parte dos nossos líderes não tivesse recebido alta. As roupas de cama também serviam de cabana, de traje para desfiles de moda. Em algum momento do dia, nos levavam para um pátio para tomarmos um pouco de sol. Lá, quem aguentava corria, pulava, brincava de roda, entoava ciranda, jogava bola com uma pelota feita de papel. Assim, as horas naquele lugar estranho passavam mais rápido. Aliviavam a dor da doença e da saudade. Brincando, sobrevivemos a tudo aquilo. A experiência de vivenciar uma hospitalização quando criança e hoje trabalhar em uma brinquedoteca hospitalar me ensinaram que nem a internação, nem a doença, ou mesmo o sofrimento, impedem que uma criança busque se reconectar com a sua infância, se dermos a ela um mínimo de oportunidade para isso. Eu fico emocionada toda vez que eu leio isso, né? Para vocês entenderem o tanto que é forte, o tanto que uma experiência de uma internação marca, né? Quando não determina a história das pessoas, né? A gente está falando de crianças em situações, não só dessas numa internação, que a minha foi 7 dias, né? E mesmo assim, mas principalmente nessas internações longas ou de várias internações, né? E aí a gente tem um impacto ainda maior. E aí eu fico pensando, sabe, gente? Eu não vou nem adentrar muito, tem umas fotos aqui famosas, né, dos nossos grandes percussores, das pessoas que lideraram, né? Todas elas falaram da importância do brincar, né? Nós já entendemos hoje, temos um mecanismo suficiente para entender o tanto que o brincar é importante na vida da criança. Eu afirmo, como profissional, que o brincar ele é vital, né? A criança precisa de brincar assim como ela precisa de comer, como ela precisa de água, a criança precisa de brincar. Brincar é vital, né? Então, eu fico às vezes me questionando, né, nessa altura do campeonato, com a caminhada profissional, o que está faltando para a gente poder reverter a nossa realidade? Porque do ponto de vista histórico, do ponto de vista das pesquisas, a gente já tem certeza que o brincar ele alivia, que o brincar ele é propulsor de desenvolvimento, que o brincar ele acolhe, que o brincar cria possibilidade de interação, que o brincar desenvolve a inteligência, a criatividade, todas as habilidades importantes para o ser humano. Mas por que que na hora que eu vou desenvolver qualquer política, qualquer situações onde a gente vai levar esse brincar, seja na educação infantil, seja na hospitalização, seja a gente ainda encontra tanta dificuldade, né? A gente ainda encontra, a gente tem que explicar tanto. Nós fomos crianças e a gente sabe o tanto que brincar é bom para a gente. Como que a gente, enquanto adulto, nesses espaços de poder, como que a gente ainda lida com isso de forma tão desumana, né? Como ainda é difícil a gente implementar propostas que a gente sabe que vai ser bom para aquela criança, que vai ser bom para o atendimento, que vai ser bom para a saúde, mas como que a gente ainda encontra tanto entrave, tanta dificuldade? Então, assim, é uma reflexão que a gente precisa fazer,
né? A gente sabe que está muito ligado ao ponto de vista histórico, né? Porque do ponto de vista, a gente fala assim, nós estamos nessa vivência aqui, nós temos um tempo determinado aí de vida, né? Mas quando a gente fala de humanidade, a gente sabe que quando a gente fala assim, olha, um século para a história da humanidade, a gente sabe que isso né, pouco tempo. Foi ali. Então, essa história, do ponto de vista sócio-histórico, essa vivência desse tempo da infância, como esse marco importante na trajetória do ser humano, né? Ele ainda, do ponto de vista histórico, ele é muito recente. Então, a gente sabe que essas dificuldades que a gente ainda lida, ela traz, né, esses percalços que a gente ainda tem, ela traz isso aí lá de trás, ainda, dessa vivência, dessa falta de compreensão, né? Os estudos de neurociência têm mostrado cada vez mais que a nossa infância, ela não fica lá no passado, ela vem junto com a gente. E a gente sai arrastando as nossas correntes, as nossas dores, as nossas, né, as nossas frustrações, e se a gente não abarca essa criança, né? A gente escuta muito falar, abraça a sua criança interior. Se a gente não chama a nossa criança para a nossa vida hoje, atual, o tanto que a gente ainda encontra, né? Dificuldades para se relacionar no mundo. É, então, do ponto de vista sócio-histórico, pensar na infância, isso é uma coisa muito recente. Então, a gente sabe que nós somos a geração que ainda vai lidando com essas dificuldades. Mas a gente precisa ir rompendo, né, gente? A gente precisa ir. Isso é tão interessante porque a gente percebe assim, ao longo da história, as várias concepções de criança, as várias concepções que a gente vai trazendo, mas como que a gente ainda vê isso arraizado aqui, né? A gente fala assim, do ponto de vista acadêmico, vai falar, né, o adulto em miniatura, isso é lá da Idade Média, né? Mas a gente ainda percebe o comportamento do adulto quando a gente expõe nossas crianças à rede de forma, né, completamente como se ela tivesse a responsabilidade por tudo aquilo, nós estamos tratando a nossa criança como um adulto em miniatura, né? Quando de repente lá uma criança que está internada e eu viro, exijo dela uma capacidade para além do que ela pode me dar, né, no sentido emocional mesmo, do desenvolvimento dela, quando eu viro para uma criança e falo, para de chorar, você já é grande, depois de levar uma picada, né? Eu estou reproduzindo uma concepção lá desse adulto em miniatura. Então, nós percebemos, e aí é muito importante que, como educador, eu acredito que a gente só consegue modificar uma estrutura assim se a gente consegue trazer isso para a nossa consciência. Como que, enquanto pais, eu estou tratando meu filho como um adulto em miniatura? Né? Como profissional, como quando eu estou lidando com a criança, quando eu estou exigindo dela um comportamento, eu estou tratando ela como esse adulto em miniatura. E isso é que vai fazer eu mudar de postura. Isso é que faz a mola. Então, às vezes a gente lê muitas teorias, mas na hora da gente trabalhar aquilo do ponto de vista prático, trazer aquilo ali para a nossa responsabilização, a gente encontra ainda muito entrave de atitude mesmo, né? Aí, depois, ao longo da história, a gente vai estudando que ao longo da história essa criança também foi vista como essa folha em branco, né? Ou seja, é só o adulto que sabe o que vai falar por ela. Ela não tem voz, ela não tem vez, ela é uma folhinha em branco, né? Eu falo que eu como pedagoga, até me coça quando é o dia do pedagogo, e o pessoal coloca, assim, umas fotinhas lá, assim, da professora, regando um vasinho, né, na cabeça da criança e uma florzinha lá, assim, florescendo, né? Eu falo, Jesus amado, né? Como se a gente tivesse, só a gente, o professor, tivesse esse poder, né? Então, assim, ela já é uma floresta ali, né? Aquela cabecinha já é uma floresta, e eu tô ali me colocando nesse lugar desse adulto que sabe sempre o que é bom. E aí, quando a gente abre a escuta para as nossas crianças, a gente percebe o tanto que elas têm para nos dizer, o quanto elas nos ensinam, né? Então, a nossa cultura ainda traz esse ranço, ainda traz essa percepção, essa concepção. E isso está muito enraizado aqui, né? E aí, para que a gente consiga avançar, que a gente já conseguiu escrever muito sobre isso, mas na hora que a gente vai lidar do ponto de vista práticos, nas instituições, né, que recebem as crianças, a gente ainda percebe muita dificuldade de perceber essa criança como um ser integral em desenvolvimento, um sujeito sócio-histórico, né, um sujeito cidadão, recebe influência e modifica-se de acordo com o meio, mas que também modifica esse meio, né? Ou seja, essa criança ela já é inteirinha, ela já está ali, né? Pronta para nos dizer alguma coisa, pronta para participar dessa vida dentro, claro, dentro das condições do desenvolvimento que ela está naquele momento, né? E por que que é importante a gente começar a fazer isso? Porque para que a gente construa qualquer proposta, primeiro a gente precisa desconstruir aí algumas questões que nós já trazemos na nossa
na nossa concepção, né? Seja nos nossos espaços educativos, seja dentro dos hospitais. E aí, nessas instituições, né, instituições fortes como escola, hospital, a gente percebe muito o adulto, é muito adulto centrado, né? Tudo ali é muito. A gente percebe a dificuldade que não é, por exemplo, quando você, às vezes, uma interferência mínima, né? Esses dias eu tive lá uma situação que as pessoas falaram assim: olha, nós temos alguns velotrões lá na nossa pediatria, porque tem muita criança bebê, fica no colo o tempo todo, né? E aí o pessoal, assim, algumas pessoas, alguns adultos que vieram falar assim: ah, mas esses velotrões aqui espalhados aqui, aquilo estava incomodando aquele adulto, né? A gente ainda tem uma dificuldade de entender que aquilo ali é parte do ambiente, que também está convivendo com criança, né? E olha só, uma situação assim tão, né? Como que a gente ainda, quando mães, às vezes em casa, a gente tem dificuldade ainda porque tem aquela bagunça, né? A bagunça do brinquedo, a bagunça da criança brincando, e como que aquilo ali às vezes desestabiliza a gente como adulto? Então isso vai para a instituição, né? E lá dentro da instituição isso também vai. Às vezes as pessoas a dificuldade, nossa, mas que leito cheio de brinquedo, não. E aí vem a regra, né? Ah, mas tem a questão da infecção e tal. Tem, gente, e nós temos que respeitar isso. Mas quando será que não é a regra que está dizendo? É o adulto que está falando, o adulto que está o adulto rígido ali, né? Enrijecido, com uma situação ali que tem que estar tudo muito organizado e que se incomoda com o brincar da criança, com o choro da criança, com a expressão da infância. E, gente, eu vou dizer para vocês, não é pouco incômodo. Esse adulto está muito doente. Esse adulto está muito adoecido, né? E aí é preciso a gente entender que muitas dessas resistências que a gente encontra, ela está muito nesse foco dessa criança e com certeza essas crianças adoecidas aí que fomos, né? Que não conseguimos aí dar acalanto para a nossa criança e que a gente fica reverberando esse adulto chato às vezes, né? Esse adulto que implica com toda manifestação infantil. Então, assim, é começar pela gente mesmo, né? Verificando lá, porque a gente leva isso para as nossas instituições. E a gente dificulta a vida muitas vezes das nossas crianças, né? Uma das coisas que eu, como profissional que trabalho com brincar, uma das coisas que eu percebo que eu encontro mais dificuldade é encontrar adultos entusiastas do brincar, né? Adultos que realmente entendam, que realmente compreendam o tanto que aquilo é importante para as nossas crianças. Para que isso deixe de ser uma coisa assim, uma luta, né? Uma luta muito árdua, né? Para que isso seja normalizado. Criança brinca, gente. Criança precisa. E aí, uma das coisas que eu falo muito no hospital, quando eu vou falar lá para os médicos, os diretores, eu falo assim: quando a gente vai no restaurante, a gente vai escolher um restaurante para levar nossos filhos. O primeiro critério, quem tem filho, é falar assim: tem playground? Será que tem algum lugar para os meninos brincar? Né? Mas quando a gente está dentro do hospital, você quer que o menino fique na cama, no leito, 24 horas, muitas vezes, dependendo do hospital, dos recursos que a gente sabe que, né, nem sempre chega, sem uma televisão, sem um brinquedo, sem um espaço. E a gente quer que aquela criança fique. E quando a criança chora, a gente ainda acha ruim. Quando a criança se desespera, a gente fala: nossa, que menino, nossa, menino irritado, nossa, que menino chato, que menino assim, que menino assado. Eu ainda percebo, gente, infelizmente. Essa aceitação do brincar, muitas vezes, ela ainda vem para poder acalentar o adulto. Vai me dar sossego? Ah, então vou fazer, né? Ela ainda não vem com aquela inspiração genuína de que a criança tem direito daquilo, né? Muitas vezes a gente lida com situações, a gente está mudando, mas a paciente tartaruga, eu quero provocar para a gente poder andar um pouquinho mais rápido, sabe? Que a gente queria ver, né? A gente sabe que a gente está na evolução histórica, aí, mas a gente não queria ir embora sem ver algumas coisas acontecendo, né? A gente queria poder participar de algumas coisas. Então, assim, a gente percebe ainda, às vezes, muita aceitação, né, de equipes profissionais, assim, que falam assim: ah, não, vai dar mais sossego para aqui, ah, então tá ok. Mas ainda sem aquele apelo genuíno de falar assim: não, é direito dela. A gente precisa abrir mão, a gente precisa se organizar aqui para poder atender isso de forma diferenciada. Porque é um direito da criança, a criança precisa, né? Ou às vezes acontece assim, eu falo que o pessoal depois vai virando pai, vai virando mãe, aí também a cabeça vai mudando. Mas não devia ser assim, né? Porque a criança é de todo mundo, né? Não precisava você ter que passar pela essa experiência, todo mundo tem que ter essa responsabilidade, todo mundo foi criança, né? Então, do ponto de vista legal,
a gente tem um arcabouço interessante, né? Fora todas aquelas convenções da União do Direito do Brincar, eu vou focar muito aqui do direito da criança hospitalizada, tá? Então, o ECA, ele foi um divisor de águas para a gente. O ECA foi um divisor de águas quando a gente percebe a forma de se entender a infância, né? E de criar políticas de atendimento para criança. No meu relato lá, eu falo para vocês, eu não pude ficar com os meus pais. Esse direito ele foi adquirido, gente, há 36 anos. Um direito, olha só, olha para vocês verem, por isso que eu falo assim, a gente precisa fazer essa meia-culpa, né? 36 anos, a criança não podia ficar com o pai ou com a mãe. Ô, gente, isso hoje pra gente não é, não é inadmissível? Não é uma coisa que a gente fala assim, meu Deus, mas é de uma violência, não é? Você imagina? Pode ser bebê amamentando, pode ser menino maior, pode ser... Gente, não tinha essa. Ia ficar internado, ficava ao cargo de uma equipe reduzida, né? Uma equipe também, né? Que não é, que fazia o que podia, né, gente? Porque fala sério, porque tanto de mim, imagina, gente, era uma coisa horrorosa. No dia a hora da visita durava uma hora, uma coisa horrorosa. É uma coisa horrorosa, horrorosa, entendeu? Eu não estou, é, como é que fala quando a gente está assim? Eu não estou floreando, não. Era horrorosa mesmo. Era aquela coisa assim do pai agarrar o filho agarrar o pai. Você imagina que todo dia na hora da visita, aquilo. O estresse para aquela equipe, o estresse para aquelas crianças, o estresse para aquela família. Nós estamos falando disso, olha só, tem muito pouco tempo que a gente alcançou essa humanidade. Olha só, porque isso para mim é humanidade, né? Foi com o ECA que a gente consegue, na verdade, com a resolução depois específica do ECA, que é essa resolução, que é a resolução 41/95, que ela apresenta de 95. Olha só, nós estamos aqui em 2005, ó, quanta água já passou por debaixo da ponte, e a gente está aqui hoje ainda tentando, né, patinando aí. Por isso que eu falo que a gente precisa também chamar isso para a gente poder tentar correr um pouquinho, né? Em 95 a gente tem essa resolução, que é uma resolução muito importante para para as instituições de saúde, que ela apresenta os direitos da criança hospitalizada, né? O direito das crianças e adolescentes hospitalizados. Então, foi numa dessa que a gente conseguiu aí, né? O direito de ter a presença dos pais durante a internação, o direito da mãe saber onde essa criança ia nascer, porque essa mãe que estava com aquela barrigona ficava andando na cidade, não é? Andava a cidade e chegava no hospital, aqui não tem vaga, aqui não tem vaga. Foi a partir daí que surge esse tipo de política, né? Que a criança ela tem direito de nascer, a mãe tem que saber para onde é que ela vai, né? Para poder nascer. A questão do uso da imagem, né? Nós temos aí também essa criança, a questão de receber informações. E lá no item 9, um dos direitos dessa criança durante a internação é o direito de desfrutar de alguma forma de recreação, programas de educação para a saúde, acompanhamento do currículo escolar durante a sua permanência na internação, né? Então, olha, nós já estamos falando de 95, né? Quantos anos? 95, 2005, 20, 30 anos, né? 30 anos. 30 anos, Jaque. 30 anos. E eu tô aqui tentando convencer as pessoas de que isso aqui tem só 30 anos, gente. Vamos correr. Vamos correr, por favor, né? Eu tô com medo tão grande de aposentar e não ver tanta coisa que eu sonhei, que eu falo, meu Deus do céu, eu não posso. E aí nós temos também a política de humanização, né? Falando diretamente para o pessoal da saúde, né? A política de humanização, que é a PNH de 2013, ela vai estabelecer, ela considera a dimensão do espaço como promotora de acolhimento e cuidado humanizado nas instituições de saúde, né? E ela define lá que essa questão, né, da ambiência hospitalar, né, ela define a ambiência como espaços saudáveis, acolhedores, confortáveis, que respeitem a privacidade, propicia mudança no processo de trabalho e sejam lugares de encontro entre as pessoas, né? E qual que é? Aí vamos falar, olha só, essa daí é da política da ambiência. A gente ainda chega nos hospitais, gente, mesmo que sejam as pediatrias, né? Às vezes nós temos aqueles os desenhos, né? Às vezes, que são escolhidos por adultos, né? Enfeitando os espaços. É, e a dificuldade que a gente não tem ainda, às vezes, para passar uma tinta colorida, gente. Passar uma tinta, né? Trazer um colorido, trazer uma mudança né? Olha, então assim, eu não sei, o que eu tô tentando entender é o seguinte, a gente tá duro demais, não tá?
Tô achando que a gente está muito duro. A gente ainda teve uma dificuldade para mudar para pintar uma pediatria de uma forma mais humana, mais colorida, né? Quando, olha só, nós já temos políticas que vão falar para a gente, que vão acolher isso. Nós já temos teóricos, gente, que já falam, sabe? Se a gente for buscar a teoria, nós já temos, sabe? Então, o que está faltando? Hoje eu tenho me perguntado isso. Gente, o que está faltando? Né? Porque conhecimento, a gente tem conhecimento a roda, a gente tem teorias, a gente tem. Eu falo, meu Deus do céu, o que está faltando? Né? Ô, Jaque, isso mostra o nosso mundo, né, adultocêntrico, a nossa dificuldade de enxergar a criança como um sujeito que sente, um sujeito que sente medo, que sente dor, que se sente frustrado, que se sente abandonado de uma certa forma, né? A Uhum. gente deixa passar, é como se a criança, ela aqui é como se fosse um acessório ali né? Não sente, não, então isso mostra a nossa incapacidade de enxergar a criança como um sujeito, não só de direitos, porque a lei já fala aí desde não sei, né, 90 e não sei quantos aí, 80 e não sei quantos, que ela tem direitos. Mas então a gente tem que enxergá-la agora como um sujeito, alguém que sente. É uma Alguém- prioridade que nunca chega, né? É uma Exatamente. prioridade absoluta, mas é uma prioridade que a gente está sempre colocando outras prioridades na frente. Então, é uma coisa assim. Então, realmente, vocês até desculpem, né? Porque eu falo assim, que quem estava esperando uma coisa muito formal, né? Eu falo assim que eu já estou no nível, gente, de desespero, que toda possibilidade que a gente tem é mesmo de tentar sensibilizar as pessoas, né? Porque eu acho assim que a gente pode sim dar uma aula teórica, a gente pode sim trazer, mas isso eu acho que está mais fácil da gente conseguir, né? O que a gente precisa mesmo é sensibilizar as pessoas da importância e da urgência, sabe? Então, assim, essa organização de um espaço acolhedor, ela é preponderante para viabilizar melhores condições para o tratamento e para a cura, né? Vocês verem que, por exemplo, há mais de 100 anos atrás, quando esses hospitais aqui em Belo Horizonte, nós temos muitos hospitais, tem o Hospital da Baleia, que fica dentro de mata, não é? Hospital lá do hospital tem o Raul Soares, né? Fica dentro de uma mata. Olha só, naquela época lá, quando começaram a construir esses prédios, entendiam-se que essas regiões, onde tivesse ar puro, onde tivesse uma natureza, isso era bom para o paciente, né? Então, essa questão da ambiência, isso já é velho, né, gente? A gente já sabe o tanto que isso é importante, o tanto que isso ajuda a pessoa a se sentir, primeiro, acolhida, né? Então, para uma criança que chega numa instituição, e aí é muito interessante a gente perceber que eu falo assim, na enfermaria ela é criança, na enfermaria ela é paciente. Na brinquedoteca ela é criança, né? É impressionante como o espaço físico faz uma diferença. Na hora que ela, como é diferente, como é discrepante esses espaços, quando ela entra, como a resposta da criança é diferente. É como se a gente falasse assim, olha, aqui você pode ser criança, né? Aqui está liberado. E é impressionante, eu falo muito com os meus colegas, meus profissionais médicos, terapeutas, eu falo, gente, não avalia essas meninas na brinquedo, não avalia essas meninas lá, não. Observa essa criança na brinquedoteca, lá na enfermaria vocês vão ter uma visão muito limitada. A criança está constrangida. É muita gente olhando, observando. A criança geralmente fica ali tímida, fica constrangida. E aí é impressionante que eles falam: Meu Deus, não é aquela criança que estava lá, né? Quando eles vão no brinquedoteca observar essa criança, todo mundo fala isso. Gente, não é a mesma criança, não é possível. Não, não é aquela criança que eu avaliei lá dentro, né? Então, olha para vocês verem como. E as pessoas falam isso com muito encantamento, né? Falam, gente, mas aí. Não, parece mágica. Não, não é, né, gente? É você autorizando. É como se eu estivesse autorizando essa criança a ser criança. Ali, aqui você pode, né? Então, assim. Aí nós temos aí o brincar ainda como direito, que é a lei das brinquedotecas, né? É uma lei federal, que é a Lei 11.104, de 21 de março de 2005. Olha só, nós já estamos falando aí de 20 anos, né? Que vai dispor, gente, sobre a obrigatoriedade de instalação de brinquedotecas e serviços de saúde que ofereça atendimento pediátrico e regime de internação, né? Seja hospital dia, seja hospital, né? Internação. A criança, ela está internada, a Lei 21, a Lei 11.104, ela vai dispor sobre a obrigatoriedade dessas crianças terem um espaço para brincar, para usufruir, né, de alguma brincadeira, de algum encontro com os seus pares, né, um espaço onde essa criança possa se sentir
criança, né? Para além ali dos procedimentos que vão ser realizados. E aí tem essa portaria também de 2005, que é uma portaria, gente, lá do Ministério da Saúde, que vai estabelecer aí algumas diretrizes para o funcionamento dessas brinquedotecas, né? Então a gente já tem ali minimamente até, né? A gente precisa até rever algumas coisas lá nessa portaria, porque ela fala assim, por exemplo, o hospital que não tiver esse espaço pronto, e a gente sabe, a gente lida principalmente hospitais públicos, são instituições muito antigas, né? Que foram de outra época. É muito diferente um hospital que vai ser construído e que aí ele já vai pensar num espaço para brinquedoteca. Lá na nossa instituição, por exemplo, as brinquedotecas são pequenininhas, né? Porque vale ouro, espaço, o metro quadrado dentro do hospital vale ouro, né? Mas a gente conseguiu um espaço pequeno, mas a gente conseguiu esse espaço. E a gente se organiza para poder manter, né? Mesmo quando esses encontros, essas idas, quando a criança não pode, a gente leva também brinquedo para a criança no leito, oferece ali uma escuta para essa criança, uma escuta lúdica para que essa criança consiga se encontrar e se estabelecer o seu limite ali lúdico, né? Para que ela possa seguir brincando durante o tratamento e tal. Então, assim, é preciso viabilizar. Então, essa diretriz vai falar assim, se não tiver nenhum espaço, pode ser no refeitório, né? Mas, ao mesmo tempo, ele fala assim, pois é, mas aquilo que é de todo mundo, é de ninguém também, né? E se a gente ainda está nessa questão da prioridade, a gente nunca chega lá, né? Então, assim, e você imagina no refeitório tem brinquedo esparramado, você tem, né, criança querendo, aí você já vai ter que colocar, olha, só vai ter que brincar aqui de 2 às 5, de 2, né, o horário que o refeitório não é usado, aí você já começa a cercear demais. Mas aí tem o horário da limpeza também, então não pode ficar. Então, quando você vai ver, gente, aquela criança tem 1 hora de acesso para poder brincar. E às vezes é aquela 1 hora que ela foi fazer um exame, né? Então não tem, né? Então tem coisas que a gente já precisa, inclusive, né, fomentar essas discussões e tal, para que a gente consiga avançar. Mas minimamente já é uma diretriz, já é um começo, tá? Então, há que se considerar, gente, o quanto a hospitalização instaura aí uma rotina de vida muito diferente dos costumes dessa criança, né? Se a gente pensar, muitas vezes, ó, que nós temos ali banhos de leitos, né? Dietas específicas, não é a comida que ela está acostumada a comer, não é a comida da mãe, não é a comida da comida da casa dela. Um banho, gente, você tomar um banho deitado, você fazer um xixi deitado, muitas vezes a criança já nem usava fralda mais, ela vai colocar fralda, né? Olha que experiência difícil. É uma experiência extremamente difícil, né? Às vezes a criança está lá sem fazer xixi, tá dando aqueles bexigoma, na hora que você bota a criança em pé, a criança faz o xixi, ela não está acostumada mais a fazer xixi na fralda, né? Olha só, luz artificial, exposição a essa luz artificial o tempo todo, dentro de uma UTI, gente, equipamento apitando, a luz tem que ser acesa, né? Então, assim, tudo isso gera, para além do tratamento, para além do adoecimento ali, olha, nós temos ali uma rotina avessa, né, a rotina que essa criança tá acostumada, né? Então, assim, a gente tem ali situações que é muito esperado, a criança, por exemplo, regredir um pouco durante o processo da internação, por isso que avaliar uma criança internada tem que ter muita sensibilidade, né? Porque ela não está no momento ali, um momento propício, né? E muitas vezes a gente, às vezes, vai ser injusto ali com algumas situações, porque ela não está em condição de nos dar, às vezes, as respostas ali, porque ela está tentando sobreviver àquela situação. Então, ela fica mais apegada aos pais, né? Aquela criança que às vezes já conquistou alguma habilidade, ela tende a dar um passinho para trás, né? Em busca dessa necessidade ali de sobrevivência e de adaptação a esse estranho, esse lugar estranho, que é muito estranho, não é pouco estranho, é muito estranho para uma criança, né? Então, gente, diante dessa perda desses espaços comuns, né, de toda criança, é imperativa essa reflexão que a gente precisa fazer sobre que espaços nós estamos viabilizando para essas crianças hospitalizadas para que elas vivenciem o tempo da infância durante essa internação, né? E também quais as oportunidades nós estamos aí criando para auxiliá-las nesse enfrentamento imposto pela doença, né? Porque uma vez que a gente já percebe que esse espaço faz diferença, esse espaço mais acolhedor ou o espaço para que ela possa brincar, né? A gente até é interessante, porque também não é só o espaço, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, porque não é só o espaço. Porque muitas vezes, por exemplo, numa internação do meu filho, ele ficou internado, tinha um espaço lindo nesse hospital, mas só tinha um espaço, gente, não tinha brinquedo, não tinha, os meninos podiam ficar juntos em momento algum, não tinha ninguém ali que mediasse esse brincar, né? E aí ficava um espaço, gente, muito fácil para poder qualquer pessoa substituir ele por outras coisas, como aconteceu na Covid, né? Que a gente recebeu relatos de muitos hospitais que tinham as brinquedotecas, mas aproveitaram a situação do fechamento, né?
como não tem ninguém para pensar e se brincar, não pensar em possibilidade de seguir atuando com a brinquedoteca fechada, mas em situações específicas, né? Como nós fizemos lá, porque lá nós temos equipe para isso. Então, muitas brinquedotecas fecharam e não abriram depois, né? Então, olha só, a gente teve relatos de muitos hospitais aqui em Minas que fecharam e que não conseguiram reabrir essas brinquedotecas depois da Covid, né? Então, ou seja, é um direito, mas é aquele direito assim que a gente está sempre tendo que brigar por ele, né? Então, é preciso a gente pensar, quem está aí na ponta, quem está aí na linha de frente das instituições de saúde, né? Que espaço é esse que nós estamos oferecendo para essas crianças? É só o leito? Né? Que condições é essa que a gente tem dado para as nossas crianças vivenciarem minimamente a sua infância durante esse período da hospitalização, né? Eu vou dar uma acelerada aqui, né? A gente percebe, então, gente, que as brinquedotecas, elas surgem como oásis, né? Um espaço de refúgio, porque ali tem aquelas atividades lúdicas, os jogos, as brincadeiras, né? Para essa criança se reconectar um pouquinho consigo mesma, com seus pares, com a sua infância, construir ali alguma coisa, desenhar, pintar, né? Então, assim, é realmente eu falo que é um oásis, é um refúgio, né? Agora, muito interessante que a dona Nilce Helena Cunha, ela foi a pedagoga que trouxe a brinquedoteca para o Brasil, né? Ela falava uma coisa muito interessante, porque do ponto de vista do adulto, a brinquedoteca é para distrair as crianças, né? A gente, do ponto de vista adulto, assim, a gente sempre está querendo distrair os meninos. E eu percebo, assim, o quanto que isso é desrespeitoso, né, gente? Porque ninguém que tá ali, tá com uma dor, a gente não quer dizer que ele não está sentindo aquilo, né? A gente não quer chamar atenção para outra coisa no sentido, assim, como se não fosse, se aquilo ali não fosse importante para ele. Na verdade, a gente quer dar condições para que ele consiga passar por isso com dignidade e com respeito, né? E aí a dona Nilce, ela falava assim, a brinquedoteca ela não existe para distrair as crianças, a sua função é muito maior. Ela reporta-se à formação do ser humano integral, aos vários períodos da vida que ele atravessa. A integridade do ser humano, ela é profundamente ameaçada quando a infância não é vivida plenamente. Fortalecer a criança é também fortalecer o adulto, que ao conseguir preservá-la saudável dentro de si, torna-se um ser humano mais íntegro, capaz de amar e usufruir a vida em sua plenitude, pois o seu lado criança representa a sua alma, a sua sensibilidade e a sua possibilidade de encantamento, né? É nesse ponto que eu falo, quando eu pego essa fala da doutora Nilce, ela é no sentido assim de que como que nós adultos estamos adoecidos, né? Como que a gente ainda como a gente ainda porque quando a gente coloca tanta dificuldade para a gente implementar aquilo que é tão natural e é tão óbvio, né? Alguma coisa está acontecendo aí com a gente, né? Quando a gente coloca tanto entrave para que a gente consiga oferecer minimamente um espaço para essas crianças durante a internação, alguma coisa muito esquisita está acontecendo com esse adulto, né? Quando a gente não move mundos e fundos para poder falar assim, gente, vai ter sim, porque os meninos precisam, vai. Inclusive, tem estudos, gente, que mostram o impacto nos dias de internação, né? A criança que brinca, ela se recupera mais rápido, né? Então, isso, do ponto de vista do gestor, também é interessante, né? Uma brinquedoteca ali garante menos dias de internação, isso impacta financeiramente, né? Dentro das instituições hospitalares, seja pública ou privada, né? Nós temos aí esse histórico, né, que as primeiras brinquedotecas, elas surgem lá nos Estados Unidos em 34, né? A nossa surge aqui no Brasil em 82, a nossa primeira brinquedoteca brasileira foi implementada na PAI, lá de São Paulo, né? E a nossa brinquedoteca brasileira ela tem um diferencial muito grande, que o nosso foco é o brincar. As brinquedotecas, muitas vezes, né, de outros países, o foco é muito empréstimo de brinquedo, funciona como uma biblioteca, né? A brinquedoteca brasileira ela tem um diferencial maravilhoso, que é o lugar do encontro, né? Que é o foco no brincar, na brincadeira, na capacidade desse encontro, né? Nessa percepção desse brincar enquanto ferramenta humana, e não só no empréstimo do brinquedo. Então, para isso é que a gente fala, quando a gente fala em brinquedoteca, a gente também precisa falar em profissionais capacitados para estar nesses espaços, né? Não é só oferecer ali um tanto de brinquedo. Brinquedoteca não é salinha de brinquedo, né? Brinquedoteca é lugar de encontro de pessoas, de crianças, intergeracional, inclusive, né? A avó tá tomando conta, é colocar essa família para brincar junto, isso também ajudar no fortalecimento desses vínculos, né? Nós temos alguns objetivos para essa brinquedoteca, né? Entre eles é preservar a saúde emocional dessa criança, proporcionando ali a oportunidade para ela brincar, encontrar esses parceiros, diminuir o estresse provocado pela sua hospitalização,
preparar essa criança para a situação nova que vai enfrentar. Vocês devem ter visto aí alguns bonequinhos, a gente coloca traqueostomia, a gente explica para essa criança através do brincar, né? O que está acontecendo com o corpinho dela. Ela naturaliza também esses instrumentos hospitalares, a gente, com o brincar de médico, né? Ela pode ali se expressar também através desse brincar de médico. Auxiliar a criança a se preparar para voltar para casa depois de uma internação prolongada e traumática, né? Nós temos muitas crianças em situação de vulnerabilidade extrema, né? Que estar dentro de um hospital internada, ela tem atenção exclusiva, ela tem atenção de uma equipe, que a gente se esforça muito também, ela tem comida, né? Ela tem café da manhã, ela tem fruta, ela tem almoço, ela tem jantar, ela tem uma ceia. Então, assim, olha para vocês verem, nós lidamos ainda com isso. Crianças em situação de vulnerabilidade extrema que na hora que chega na hora de ir embora, não quer ir embora. Imagina, olha a situação de sofrimento de uma criança dessa. Ela prefere ficar no hospital, né? Então, a gente lida com isso também. Dar continuidade para a estimulação do seu processo de desenvolvimento, que a gente sabe que esse processo de desenvolvimento com o adoecimento e com a própria vivência da internação, aquilo que eu falei lá, essa criança tende a dar esse passinho para trás, né? Então, a gente precisa ali auxiliar essa criança a encontrar esse ritmo, né? Para que esse processo de desenvolvimento siga, né? E estimular esses laços de afeto entre a criança e seu acompanhante, porque a gente estimula muito esse brincar junto, a presença do acompanhante com a criança na brinquedoteca, esse brincar junto, né, das famílias. Então, assim, isso também é muito importante dentro da brinquedoteca. Então, o que oferecer dentro desse espaço? Primeiro é a oportunidade, gente, né? A gente precisa dar essa oportunidade para as nossas crianças. Tempo e disposição. Porque primeiro a gente oferece o espaço. Aí depois a gente pensa o seguinte, esse espaço ele precisa funcionar gente, o maior tempo possível, né? Lá, por exemplo, nós, a gente tinha, os recreadores, eles tinham plantão, então a gente conseguia abrir as brinquedotecas sábado e domingo. E isso para nós foi uma grande vitória. Só que nós perdemos esse contrato agora. Então, olha só, a gente poder, as pessoas entenderem que a criança brinca todo dia, né? Esse espaço precisa ter um horário amplo de atendimento, porque muitas vezes a criança está num banho, está no que é prioridade ser realizado um exame e tal, e ela não pode naquele momento, né? Então, por isso que a gente precisa oferecer o quê? Um espaço amplo para que essa criança possa ter atenção a ida a esse espaço. A disposição também, né? A disposição para a gente poder oferecer essas alternativas para a criança. Oferecer a brinquedoteca, mas também o brincar no leito, porque muita criança não pode ir na brinquedoteca, é o que a gente chama de brinquedoteca itinerante, que são as atividades que vai até as crianças que não podem ir, né? Eu falo assim que a gente entende quando um hospital abraçou a ideia da brinquedoteca, quando a gente começa a perceber que essa ideia da brinquedoteca, ela se esparramou para além do espaço. Ela tomou conta dos corredores, ela tomou conta dos leitos, ela tomou conta da enfermaria. É quando um enfermeiro, um médico vai lá na brinquedoteca e fala assim, nossa, será que tem algum brinquedo para mim poder brincar com aquela criança? Porque hoje ela está mais para eu brincar com aquela criança. Não é para me dar, para me... Não, para eu brincar com aquela criança. Então, a gente começa a entender que fala, olha, está fazendo efeito. O negócio está ganhando uma outra dimensão, né? Que essa é a segunda parte do plano, né? O primeiro plano é a gente ter o espaço. O segundo é que as pessoas abracem, né? Essa brinquedoteca não pode estar restrita também a uma pessoa. As pessoas precisam abraçar essa brinquedoteca. Todo mundo tem que ser um pouco corresponsável por aquilo, né? Oferecer brinquedos estruturados, mas também esses brinquedos não estruturados para a expressão da criatividade, né? Diversos materiais. Dentro do hospital, gente, nós temos uma situação muito específica, a gente tem uma limitação, que esses brinquedos, eles precisam ser higienizados. Então, essa criança, ela também já vai ser cerceada aí, olha. Eu não posso, muitas vezes, dependendo do hospital, dependendo do contexto que esse hospital está, trazer pelúcia, trazer elementos da natureza, né, para dentro. Então, olha, seja, esse brincar ele já é um brincar restrito, né, porque ele precisa ali garantir uma asepsia, né, que é natural do ambiente hospitalar. Então, olha só que cuidado que a gente precisa entender. Então, essa criança ela já vai, mesmo ali dentro, esse brincar ainda vai ser um brincar que a gente vai tentar ser aquele brincar que a gente vai, né, cercar de algumas formas, algumas situações que podem não ser, né, benéficas, então, a gente precisa pensar realmente com responsabilidade, né? E oferecer esses materiais de forma bem pensada, né?
Outra coisa que é muito interessante também, que a gente percebe, que essa brinquedoteca, e na lei também vai dizer isso, que a brinquedoteca é um espaço da criança e do acompanhante, né? Gente, é muito difícil. É muito difícil, porque é uma internação forçada, né? E geralmente é a mãe, né? Tem alguns pais também que já estão, os homens estão ganhando essa consciência, vão aparecendo cada vez mais. Mas ainda é o espaço da mulher sobrecarregada, que tem outros filhos em casa, que está se desdobrando para cuidar daquele e do outro que ficou, está resolvendo os problemas que chega tudo junto. Então, assim, estão também em situações extremamente fragilizadas, né? Para além da doença do adoecimento do filho, todo um contexto que essa mulher carrega socialmente, né, nas costas. Então, é preciso oferecer também espaço para elas, né? Para que a gente crie ali alguns, né? O horário do artesanato, o momento que delas conversarem, né? Um espaço também que acolha essas mães, né? Então, pensar também nessa situação. E aí, né, o que que a gente pode pensar numa brinquedoteca? O que precisa ter nessa brinquedoteca, né? Do ponto de vista básico, hoje a gente está introduzindo um assunto, né? Não dá para a gente falar de tudo, mas a gente vai criar ali alguns cantinhos temáticos, né? A gente percebe, por exemplo, lá no GRAC, né, em São Paulo, a brinquedoteca tem 180, 120 metros quadrados. Olha, tamanho do apartamento de, muito, né, de muitos de nós. Então, assim, é uma brinquedoteca que foi pensada para acolher essa criança. A árvore do rá né? Não sei se vocês lembram do rá A árvore do rá está lá assim no meio, assim, né? Então, assim, é um espaço todo pensado, foi construído. Então, a brinquedoteca lá, você vai andando, ela vai tendo seus cantos temáticos, assim, de acordo com o desenvolvimento da criança. Mas que é lindo, gente. A gente fica lá naquela inveja boa, né? Olhando aquilo, falando, queria tanto para mim, né? Queria tanto falar para as crianças. Mas a gente tem um espaço pequeno. Não, gente, não vamos pensar que não é possibilidade de montar. Vamos montar no espaço pequeno, tá? Então, eu falo assim, né, a gente vai vendo, a gente vai sonhando grande, vai vendo aquela coisa bonita, mas o que que eu posso fazer hoje? Professor Cortella, né, que fala assim, capricha você fazer o que você pode, com as condições que você tem hoje, para que você possa fazer melhor o dia que você tiver condições melhores também, né? Então, às vezes, as pessoas me ligam, eu dou consultoria com brinquedista, brinquedoteca, as pessoas falam assim, mas aqui o teu espaço, nossa, é tão pequenininho. Eu falei, vamos começar? Começa, né? Então, assim, a nossa brinquedoteca lá no João também são, no complexo são três, uma é maior, mas duas são bem pequenas, a da UTI é bem pequenininha. Mas eu consigo, né, ter esse espaço, garantir isso, garantir que essa criança possa ir, garantir que a gente também leve para ela, porque tem que ter lugar para guardar esse acervo, né? Então, vamos começar. Não tem como a gente fazer o canto temático, a gente pode criar esse temático na estante, né? Ali uma estante para o bebê, né? Mais no nível baixinho, para a criança poder observar o que que ela pode escolher também para brincar, né? Então, assim, a gente pensa isso dentro do espaço que nós temos. Ah, eu não tenho uma estante, mas eu posso ter caixas, né? A caixa para bebê, o caixa para, né? Posso ter caixa. Então, a gente vai pensando nessa adequação, nessa solução, a partir das possibilidades que a gente com a realidade que cada hospital, cada instituição tem, né? É, mas é sempre ideal de pensar numa proposta de espaço para poder trabalhar com alguma oficina com as mães, né? Também que é interessante. Espaço para guarda de acervo, um espaço para higienização dos materiais, né? A higienização dos materiais é muito importante. Brinquedo dentro do hospital, ele também é instrumento de contaminação. Cada hospital tem ali, né, a comissão da CCH, né, que é o controle da infecção hospitalar, que vai nos ajudar a construir a forma como esses materiais vão ser higienizados de acordo com o que o hospital disponibiliza para higienização lá, né? Pensar também numa equipe mínima. A gente precisa ter pessoas que saibam o que está fazendo, né? Eu lembro que há muitos anos atrás, muitos anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com brinquedoteca, os hospitais disponibilizavam muito pessoas que estavam assim, em ajustamento funcional, né? Aí eu olho para vocês verem, eu falo assim, gente, mas a pessoa às vezes ela está no ajustamento exatamente que ela não está aguentando, né? Às vezes ela não está aguentando um peso, quando é físico, mas às vezes também é uma situação que a pessoa está, emocionalmente, a pessoa não está num momento para uma entrega que uma criança exige, né? Mas aí a pessoa fala assim, ah, não, vai ser o ajustamento funcional que vai ficar na brinquedoteca. Olha para você ver. Um espaço que vai exigir tanto dessa pessoa, né? Eu acho que era sofrido tanto para a criança, porque essa pessoa não estava disponível, tanto para a pessoa também que estava ali numa situação às vezes muito pior, assim, né, do ponto de vista da entrega que ela tinha que dar profissional, do que às vezes o outro lá trabalho que ela estava fazendo. Então, assim, olha para vocês verem como que né, não dá para ser qualquer pessoa, né?
para interagir com uma criança, para poder observar o que essa criança precisa, para poder incentivar essa criança a brincar, estimular esse brincar. A gente precisa pensar em equipe de pessoas que estejam, né, e preparar essas pessoas para isso, né? E minimamente esses recursos, né? A sala, os brinquedos, esses recursos eles podem ser vindos de doações, mas a gente precisa fazer uma triagem, ou seja, precisa ter pessoas que conheçam a respeito desse universo, né? E aí a gente já está finalizando aqui os desafios, né? Um dos grandes desafios, gente, que eu coloco hoje é a ampliação dessa rede de incentivadores entusiastas das brinquedotecas. A gente precisa formar dentro desses espaços de saúde pessoas que tenham essa dimensão da importância desse lugar, desse espaço, né? Romper com essa barreira histórica da visão distorcida sobre se brincar, sobre essa banalização, essa simplificação, né? Eu acho interessante porque, olha só, a gente estuda tanto, a gente está sempre tudo, e às vezes a pessoa fala assim, ah, o seu trabalho é fácil, você só brinca com criança, né? Como se brincar fosse uma coisa que não fosse importante, ou como se brincar fosse fácil a gente brincar com uma criança. Gente, não é fácil você se entregar ali para aquela situação junto da criança e poder ali estar ali junto dela realmente, né? É algo que exige da gente como adulto de centrar, não é verdade? Então, assim, é impressionante. A gente ainda lida disso com uma forma menor, né? Ah, e o profissional do brincar, ele é esse profissional na educação infantil. Ah, o profissional da educação infantil é o mais desvalorizado, né? Então, assim, ah, porque só brinca com os meninos, porque tá ali só tomando conta da criança. Então, assim, olha para vocês verem como aquela concepção lá que a gente estava falando lá no começo, né? Como que a gente traz isso ainda, né? Tão robusto ainda dentro das nossas... E que isso vai moldando a nossa percepção de mundo, né? Então, assim, a gente precisa romper com essa barreira histórica, né? Valorização e qualificação do trabalho desenvolvido pelas brinquedotecas, né? Entender, assim, hoje eu percebo que assim, já tenho essa consciência, às vezes eu duvido, mas, assim, na maioria das vezes não, eu tenho certeza. Que a gente hoje, o hospital não fica sem essa brinquedoteca mais, né? Mas a gente fica sempre com esse medo, com esse receio. Mas fala assim, não, eu acredito que não, as pessoas não vão deixar isso acontecer, né? Não sei ainda, né? Assim, eu acredito que talvez 50%, 50%. Os que acreditam que é o direito, que a gente já está conseguindo fomentar essas pessoas nessa luta, e os outros que é porque, nossa, sem brinquedoteca os meninos não vão dar sossego, né? Essa percepção ainda do adulto. Mas eu falo, mas ainda assim, né? Esse aí a gente vai conseguindo aí arrastando ele para esse outro lado. O que não pode existir é aquela pessoa que não acredita que isso é importante, né? Esse aí isso é difícil. Formação e qualificação desses profissionais para trabalhar dentro dessas equipes, né? E o incentivo ao ensino e à pesquisa também nessa área, que a gente precisa estar sempre desenvolvendo, tá? Aí eu vou deixar vocês finalizando, eu ia contar desse projeto, mas senão não vai dar tempo, que eu acho essa frase do Mário Quintana maravilhosa. Quem não compreende um olhar, tampouco compreenderá uma longa explicação, né? Quando a gente vai falar de brinquedoteca, é isso, a gente está falando de coração, a gente está falando de coisa da humanidade da gente, a gente está falando daquilo que torna a gente o ser humano melhor, né? Embora a gente tenha muitas teorias também que dá para a gente debater, dá para a gente poder, mas a gente está, sobretudo, falando. Então, se a gente não consegue compreender isso, que é da ordem do nosso humano, nenhuma teoria, gente, né? Nenhuma teoria vai conseguir também modificar essa estrutura se a gente não tá ali com esse olhar do coração mesmo, com esse olhar da nossa humanidade. Só para finalizar, que eu lembrei do pedido que a Fernanda tinha me feito no começo. Brinquedoteca e classe hospitalar. Rapidamente, então, gente, são dois espaços super necessários que atuam de forma, eles convergem, né, em alguns pontos, mas se diferenciam muito em outros. A brinquedoteca hospitalar, primeiro, ela é um projeto do hospital e ele é um projeto que deve ser viabilizado pelas secretarias de saúde, né? Então, é um, é um trabalho que vai ser desenvolvido, que é dever do hospital, né, oferecer isso e pensar nas estruturas do seu atendimento, onde abarca a questão da brinquedoteca hospitalar. É, e a brinquedoteca hospitalar, ela está para o direito de garantir o direito da criança a brincar, o direito de toda criança a brincar, principalmente ao livre brincar, né? Porque a gente também tem as atividades dirigidas na brinquedoteca, a gente chama planejadas, né? Eu detesto o nome dirigidas, né? Mas planejadas, que as pessoas falam, mas, sobretudo, ao livre brincar, né? Que a criança ela possa escolher o que é que ela vai fazer, com quem que ela vai brincar, a hora que ela vai brincar, se ela quer brincar daquilo, se ela quer brincar daquilo. Porque, gente, o hospital ele já cerceia demais
essa criança. Não é possível que na hora dela fazer uma pintura, um colorido, alguém vai virar e vai falar que tem colorido de verde, tem colorido de azul, tem... se o menino não pode nem escolher o que ele vai comer, se ele vai fazer o exame, se ele não vai. Então, assim, é uma questão de dignidade, é uma questão de garantia, principalmente a esse livro brincar, né? Claro, acolhido, observado ali com uma pessoa que está atenta a essa questão da criança, do desenvolvimento dela, para fazer as intervenções necessárias, se necessárias, né? Com competência, né, gente? Com acolhimento e assertividade. A classe hospitalar, ela é para garantir o direito à escolarização durante a internação, né? Ela é uma parceria que os hospitais devem fazer com as secretarias de educação e ela deveria ser encabeçada pelas secretarias municipais e estaduais, né? Um projeto para atender à necessidade da continuidade da escolarização dessas crianças. Eu acredito que pode ser tema de uma outra formação, né? Eu espero que vocês me deem essa oportunidade de falar sobre classe hospitalar também, né? Mas hoje, se tratando especificamente aqui, a gente está tratando sobre a questão da brinquedoteca, que é esse espaço para garantir o direito de toda criança brincar. Aí também acontece isso. Ah, vamos colocar tudo? Vamos brincar e vamos estudar e tal? Ok. Aí, geralmente, até inicia assim. Às vezes eu começo com a brinquedoteca, depois vai... Só que aí, gente, a gente começa a escolarizar o brincar da criança, sabe? Então, o negócio assim, a gente precisa ter muito cuidado com isso. São situações que conversam demais. Eu atuo nos dois espaços, né? Mas a gente precisa ter muito claro que existe uma diferença aí, que a gente precisa garantir as duas coisas. E sempre que possível, em espaços diferentes. O espaço Hum, para brincar e o espaço para poder estudar. Muito ah, obrigada, viu? muito Espero obrigada, que... Jaque. Nossa, eu acho que deu, você conseguiu trazer para a gente, explanar a primeira a respeito dos direitos, né? A base legal, o arcabouço legal que garante o direito dessa criança brincar dentro desse espaço. Nos assusta, né? O tempo passado, né, dessas leis e o tanto ainda que a gente tem uma caminhada aí para percorrer. Nós vamos abrir agora para algumas perguntas. Primeiramente, eu queria trazer só para a gente contextualizar aqui o Plano Nacional pela Primeira Infância, né? Como que dialoga, o que a Jaque trouxe para todo mundo, como que a gente pode colocar isso nos planos municipais de vocês, né? Eu acho que a grande reflexão que a gente quer trazer aqui, né, Desirê, todo mundo que está da rap aqui, e a intenção de trazer essa discussão é justamente dar um suporte para vocês de como, não, mas como que eu vou colocar isso no meu plano municipal? Tem municípios que a gente sabe que não tem hospitais, mas que também, o meu município não tem hospital, mas a criança do meu município vai para tal lugar, para o município, para o hospital de tal município. Eu posso colocar lá no meu plano municipal, escrito, como que eu vou dialogar com esse outro município para poder garantir o direito dessa criança brincar. Eu acho que é muito importante a gente ter em mente o Plano Nacional pela Primeira Infância, né? Que, como eu falei lá no início, tem uma frase do Plano Nacional que eu acho que é assim, chave para todo mundo que está aqui refletindo na hora de construir o plano. A vontade política, isso é uma fala né, do Plano Nacional. A vontade política e as decisões governamentais criam, localizam e mobilizam os recursos existentes. Eu tenho recurso, mas se eu não tiver vontade política, se eu não tiver uma intenção, se eu não entender o porquê, se eu não entender a necessidade e vontade de fazer, não, eu preciso garantir, igual a Jaque falou, né? Gente, não é possível, eu preciso garantir o direito dessa criança brincar. E isso vai ser retorno financeiro positivo, porque quando a criança brinca, ela se recupera mais rápido. Quando a família está acolhida, a criança se sente acolhida, porque o medo causa uma descarga de emoções ali que vai adoecer aquele corpinho também, dá uma baixa na imunidade. Então a gente não tem que ver como um gasto, mas como um investimento, tanto no espaço da brinquedoteca, como também nos profissionais capacitados para atuar nessa brinquedoteca, né? Só trazer uma citação do Plano Nacional, lá no capítulo que traz sobre o direito ao brincar, lá no finalzinho, nas metas, vocês vão perceber que no Plano Nacional pela Primeira Infância, ele traz ali uma explanação sobre o tema, depois ele traz alguns objetivos gerais e específicos e traz também algumas orientações de metas que vocês também podem colocar no plano de vocês. E lá na página 103 do plano, ele fala que uma dessas metas para garantir o direito ao brincar é criar e manter. Não basta só criar, tem que manter também, né, Jaque?
brinquedotecas que atendam aos parâmetros de acessibilidade nos hospitais e espaços de saúde em conformidade com a Lei 11.104 de 2005, sob a coordenação de profissionais qualificados como educadores, artistas, brinquedistas hospitalares, com atenção à especificidade da formação requerida para atuar em ambientes de saúde. Então, isso aqui tem, né? A gente tem isso aí amparado também pelo Plano Nacional. E aí, Jaque, traz aqui para o pessoal. Eu coloquei aqui uma breve organização, mas se você quiser também trazer para contribuir. Primeiro, eu acho que o primeiro passo seria um processo de sensibilização pessoal do comitê intersetorial aí, pessoal da Secretaria de Saúde puxa esse bonde aí da sensibilização sobre esse arcabouço legal nos encontros dos comitês intersetoriais, colocar lá, falar sobre essa lei, falar dessa importância, trazer essa sensibilização. Segundo, a conquista do espaço nesses locais, né? Na verdade, o segundo a gente colocaria como na fase diagnóstica, né, Desirê, os municípios fazerem na fase diagnóstica um levantamento nos hospitais que tem no município e fazer um levantamento quais que tem né, na ala pediátrica, quais que tem brinquedotecas, quais que não tem, se tem profissional capacitado. Então, isso aí na fase diagnóstica dos municípios já identificar se tem brinquedoteca ou não e se tem profissional capacitado para poder atuar. Feito esse levantamento, coloca lá como meta, lá no plano municipal, a conquista do espaço, né? Criar o espaço de brinquedotecas nesses hospitais. A formação, a capacitação da equipe, eu acho que a Jaque pode trazer também, Jaque, algumas dicas de onde que esses municípios, às vezes, podem até buscar uma capacitação para esses brinquedistas, né? Na Associação Brasileira de Brinquedotecas, né, ali com a Jaque, você pode até dar uma dica de onde os municípios podem buscar uma formação para esses brinquedistas também. E eu acho que, assim, basicamente, uma sensibilização do comitê, da comunidade, desse gestor desse hospital, do diretor desse hospital, a fase diagnóstica fazer um levantamento de, de onde que tem, se tem os profissionais e a formação e capacitação desses profissionais, colocar como metas no plano municipal. A gente teve alguns Envolver também, comentários né, Fernanda? aqui. Envolver também a humanização, né? São os comitês de humanização dentro dos hospitais, né? Que geralmente tem os grupos, que é os GTs, né? Os grupos de trabalho de humanização, eu acho que é uma boa parceria também dentro dos hospitais, quando a gente vai pensar nessa questão da brinquedoteca. Ó, mais uma dica boa, então, hein, gente? Ó, o pessoal da secretaria, quando for fazer o diagnóstico, né, na hora de escrever lá como, nas metas, envolver o comitê de humanização dos hospitais nessa discussão, né, nessa explanação. A gente teve alguns comentários aqui, né? A Sheila tinha perguntado o profissional que fica responsável para mediar esse brincar. Então, né, já que parece que então o próprio hospital contrata, não é? Você sabe se é o público, É. se é concurso ou não? Não é concurso, não, é contratação. Como que fica a contratação desse profissional? Gente, isso é muito interessante, que eu costumo falar assim, né? Que tem muita categoria que fica brigando pelo brincar, né? Que aí fala assim, ó, o brincar é da psicologia, o brincar é da pedagogia, o brincar do terapeuta ocupacional, o brincar fala de brincar da criança, né? Então, primeiro ponto, né? Esclarecendo. Tem que ter um profissional que tenha perfil, porque muitas vezes ele tem até uma formação que vai dar para ele, mas ele não tem perfil. Então, as pessoas precisam ou ter o perfil ou desenvolver o perfil, que é o perfil de uma pessoa que entenda sobre o brincar, que goste, né, que goste dessa área, que está ali também para poder gestar essa brinquedoteca, que também vai exigir essa função. Então, nós temos vários profissionais que podem atuar. No meu caso, eu sou pedagoga, eu sou psicopedagoga, eu sou efetiva. Eu fiz um concurso público e eu fui, né, efetiva na FEMIG, e uma das atribuições desse pedagogo é colaborar com a organização e o funcionamento do espaço da brinquedoteca. Na FEMIG, nós temos um cargo que chama de recreador educacional, que é porque a gente tem uma creche também, então a gente conseguiu linkar esse profissional da brinquedoteca, a gente conseguiu algumas contratações, né, que são profissionais que estão exclusivamente dentro desses espaços, onde a gente supervisiona através do trabalho, né, a coordenação do trabalho junto desses profissionais é feita pelo pedagogo,
mas eles estão ali para garantir o funcionamento da brinquedoteca, né? O pedagogo também está para a questão da classe hospitalar, os recreadores exclusivamente para a brinquedoteca. São eles que, né, geralmente a gente faz a organização do trabalho, junto deles os planejamentos, os projetos de trabalho, e eles atuam diariamente nos leitos, dentro das enfermarias, atuam dentro do espaço físico também da brinquedoteca, vai para os espaços onde as crianças não podem, né, nas UTIs, onde a criança não pode estar frequentando a brinquedoteca ou algum isolado. Esse profissional ele recebe ele do hospital, no nosso caso. A gente também tem voluntários que trabalham com contação de histórias, com, né, outros tipos de projeto, artesanato e tudo. A gente tem uma equipe também de voluntário. O voluntariado, ele ajuda muito, mas ele não pode ser específico, porque aquilo, o voluntariado, ele é para ajudar, gente. Ele não é para assumir uma responsabilidade ali institucional, né? Então, a gente precisa também ter muito isso. Às vezes, a gente tem as pessoas querem atribuir ao voluntário uma responsabilidade que é da instituição, né? Garantir, por exemplo, a limpeza desse material, né? Poxa, o voluntário ele vai lá, ele está indo para poder dar o tempo dele, doar o tempo dele, e a higienização do brinquedo exige o quê? Que essas vacinas estejam em dia, essa pessoa está colocando essa pessoa em risco, né? Porque o hospital ele é um ambiente de contaminação. Quem faz ali a limpeza dos instrumentos cirúrgicos vai ser um voluntário? Não vai ser uma pessoa capacitada para aquilo, vai ter receber o EPI para aquilo. Por que que quando a gente vai falar da brinquedoteca, eu acho que pode o brinquedo, pode ser, não, o brinquedo dentro do hospital está contaminado também, né? A criança tosse em cima dele, a criança, então assim, é isso que a gente fala quando a gente fala da banalização, né? Então assim, se é brincar, qualquer um pode fazer, não, né? Então precisa entender dentro dessa instituição se já tem esse profissional, se não tem uma contratação com esse perfil desejado, né? Mas eu conheço brinquedotecas que são, né, tem o terapeuta ocupacional que atua, tem psicólogo que atua, ou pelo menos seja a pessoa que está ali responsável, né, pela gestão do espaço, enfermeiros, pedagogos, a pessoa da fisioterapia tem uma percepção maravilhosa, auxilia muito também na questão do brincar. Então, primeiro é entender da instituição quem é a pessoa que tem esse perfil, e se não tem ninguém com esse perfil, que contrate uma pessoa para que possa alavancar o trabalho, né? E a partir daí você vai somando parcerias, que pode sim vir com voluntários, vir com outros profissionais do hospital. Então, a contratação ela pode ser tanto feita não precisa necessariamente ser um concurso público, pode ser uma Vai contratação, depender de cada instituição. depende Né? de Eu cada como sei. que é E essa. vai depender como funciona assim. Tem que ter instituições, por exemplo, que não existe essa questão de contrato, né? Que é só concurso Uhum, público. Então, aí uhum. precisa viabilizar que tenha, então, que num próximo concurso que contemple ali profissionais para essa demanda, né? É, porque Enfim, teve uma pergunta aqui da mas a maior Sandra, parte das instituições, elas têm essa viabilização de contrato, mesmo que provisório. contrato. Uhum. A Márcia Parisi, né, ela fez uma pergunta aqui. Nos hospitais escola, que funcionam como estágios para alunos de vários cursos de saúde, essa política de brinquedoteca hospitalar tem sido enfatizada? As secretarias de saúde têm enfatizado, junto aos hospitais conveniados, a prioridade da brinquedoteca? Faz parte do contrato de gestão da secretaria com o hospital? Esse aqui É, foi algumas perguntas da Márcia. muito boa, Márcia. Eu acho que é um tema que está sendo assim, muito, sabe? É aquilo. Nós tivemos umas conquistas, né, gente? Década de 90 ali, nós tivemos assim, impulsionada ali pela nossa Constituição, que foi criada, um ânimo, um gás em várias áreas, né? A política de humanização, ela também veio nisso, 2000, início de 2000 ali e tal, né? E aí depois a gente vê essa esvaziada, né? Então, assim, é uma pauta que precisa ser colocada de forma mais incisiva, né? E a gente até conta também agora com o movimento, para que a gente possa levar essa pauta também para escalonar isso aí em outros espaços, né, Desirê? Para que a gente realmente consiga, porque eu acho que essa pauta ela se perdeu aí ao longo do caminho, sabe? Principalmente pelo Ministério da Saúde, né? A gente percebe, por exemplo, uma sinalização de que a própria vigilância sanitária deveria fazer a fiscalização desses espaços. A gente não percebe isso como, né? Então, assim, a gente precisa realmente levar essa pauta para esses espaços, porque a gente não. Hoje, o que a gente percebe muito são movimentos assim. Se ele não é voluntário, ele é voluntário assim, por alguém do hospital. Alguém abraça a causa, tipo assim, vamos embora, né?
E no começo, assim, gente, tem que ser muitas vezes dessa forma. Mas isso não pode perdurar, porque isso vai cansando, né? Então, assim, é preciso criar verbas para poder você manter uma brinquedoteca. Tem que ter verba. Como é que a gente como é que a gente. Uai, a criança, ela brinca, o brinquedo quebra, o brinquedo, né, precisa de pilha, o brinquedo precisa de reposição, enquanto um tá lavando, o outro tá ali brincando, o outro foi, o brinquedo some, o brinquedo... Então, assim, como é que a gente vai manter esse espaço, né? Hoje, a minha experiência é que a gente ainda vive muito esse lugar desse brincar muito caritativo, né? Esse lugar muito da caridade, das pessoas de bom coração, que é ótimo, gente, que é maravilhoso. Mas a gente precisa transformar isso em política pública, É. porque, né, para que realmente a gente consiga, e aí não é, né, que essas pessoas não vão poder agregar, sim, elas sempre, nossa, são as pessoas que seguram muitas vezes, mas a gente precisa garantir isso como direito, né? Então, e é através da política que a gente vai garantir orçamento, né? Para que essa brinquedoteca siga funcionando, para que as coisas melhorem, para que as coisas, para que a gente consiga ampliar, consiga fazer uma reforma, consiga prestar uma manutenção em algum equipamento, né? Então, assim, os corações bondosos são sempre agregadores, mas a gente não pode pensar numa política sustentada só com o voluntariado. A gente precisa pensar nisso como uma proposta mesmo de orçamento, né? Então, é da gente pensar, quando for construir, escrever o PNPI, de quais infâncias que a gente tem no nosso município, né? Eu tenho infância hospitalizada, como que é? Eu tenho um hospital pediátrico no meu município. É você fazer um mapeamento e, a partir desse mapeamento, trazer as soluções, né? E, a partir daí, Organizando. colocar isso no... Pode falar, Jaque. E é tão maravilhoso também a gente entender de onde a gente está falando. Porque, por exemplo, eu fiz uma visita recente lá no norte de Minas, lá em Montes Claros. E aí, o hospital lá, pediátrico, você vê como que é. Tem um pátio maravilhoso, assim, né? Tem um pátio, a escola, assim, tem a escola também, é uma escola que é um pátio debaixo de uma mangueira, assim, uma coisa maravilhosa. Que para aquela região faz todo sentido, para aquele tipo de internação faz todo sentido. Então, é muito importante a gente também entender aonde que está a minha instituição, qual tipo de patologia que geralmente, né? Se essa criança vai precisar de ficar mais isolada, se a criança está fazendo um tratamento oncológico, às vezes, ela vai precisar de ficar muito isolada, ela não vai poder ficar nessas convivências. Mas uma criança que é esse hospital aqui, ele atende crianças com asma, com doenças que é uma internação mais rápida. Olha só, a gente tem espaço, de repente pensar. Então, é muito caso a caso também que a gente precisa pensar, né? Que eu preciso saber quais os espaços que esse hospital tem, qual que é o público que esses hospitais atendem, né? Para eu poder montar uma proposta que seja também interessante, que abarca também. Porque às vezes a gente cria uma dificuldade, né, de fazer de uma sala, que às vezes, eu preciso ter uma sala lá na internação. Mas será que para aquele contexto ali, aquela sala vai ser a melhor saída, né? Então, de repente, eu não posso pensar no. Essa experiência lá do hospital universitário, eu achei fantástica. Os meninos têm acesso assim, a um pátio maravilhoso, parece que eles estão numa praça, né? E eles podem descer, porque a enfermaria fica assim no térreo, sabe? Então, eles transitam por esse espaço. Então, é muito importante a gente também pensar no caso a caso, né? A gente Uhum. poder escutar, ver qual que é o espaço que esses hospitais têm, qual que é a demanda de atendimento pediátrico que eles têm e o que que é possível viabilizar dentro daquele lugar, né? Uma criança está na UTI, ela não pode sair, ela vai ter que ficar, né? Então é uma brinquedoteca dentro de um espaço fechado. Ou a gente levar esses brinquedos para em alguns momentos a gente compartilhar com essa criança que está lá dentro. Ela não vai sair, né? Ela vai sair quando ela for para uma. Então é muito importante a gente entender qual que é o contexto também que a gente está lidando para a gente conseguir pensar numa proposta que realmente vai ser viável para cada instituição. Uhum, exatamente. Dialogar não fazer uma coisa também que não vai conseguir ser realizado porque está fora de contexto, né? Não adianta ali a gente tentar fazer algo, mas não está conectado com o contexto, né? E igual você falou, dar o primeiro passo, primeiro é dar o primeiro passo, né? E depois vai melhorando. E colocar isso como meta no plano. É imprescindível que ele esteja ali escrito. Teve a Sandra aqui que perguntou, que falou que o plano dela já estava pronto, né? Como se ela teria como alterar para acrescentar, colocar esse olhar, né, que não foi colocado no plano municipal inicial. Isso não quer dizer que ele, no processo de monitoramento e acompanhamento,
mesmo ele não estando inscrito no processo de monitoramento e acompanhamento do plano, ele pode ser colocado em pauta. É um tema que pode ser colocado em pauta, de não deixar de colocar ali como meta ali, até para a construção ali do próximo plano, porque esse plano que, né, geralmente ele é decenal, é um plano de 10 anos, mas não quer dizer que ele não possa ser, essa criança hospitalizada não possa estar ali, mesmo que ele não esteja inscrito no plano, a partir desse momento, né? Colocar no diagnóstico, mas na fase de monitoramento e avaliação, essa criança deve, né, deve ser lembrada mesmo não tendo colocado ela ali na hora de construção do seu plano, se seu plano já foi aprovado, já foi escrito, né? Coloca lá na folha de monitoramento, o pessoal da Secretaria de Saúde, acompanhamento de fazer uma avaliação, um diagnóstico ali paralelo para ver como que está a situação no seu município dessa criança, né? A Desirê pediu para lembrar do MAP, né, do Minas pela Primeira Infância, para os municípios fazerem a adesão. Parece que teve uma alteração no e-mail, né, para enviar do Ministério Público. Então, não deixem, não se esqueçam de se inscrever. E a Desirê também traz uma fala aqui bem interessante, né, Desirê? Que se o direito do brincar ele está garantido no plano municipal, o direito da criança hospitalizada também vai estar, porque é criança. Se ela está no hospital, se ela está na escola, se ela está onde quer que ela esteja, vai ter o direito dela do brincar garantido. Talvez a gente não tenha, vocês não tenham colocado, às vezes, os que já estão inscritos, né, como uma meta, construir brinquedotecas, mas eu coloquei garantido o direito ao brincar. Então, eu vou dar um jeito ali de instalar uma brinquedoteca ali naquele hospital de alguma forma, né? Então, abraça, né? Engloba ali a questão do direito a brincar, independente de onde essa criança esteja. Na escola, no hospital, é muito importante que ela esteja ali presente. Jaque, muito agradecida. Mais alguém gostaria de trazer alguma fala, alguma observação? Jaque, qual organização que os municípios podem consultar sobre formação? A Associação Brasileira de Brinquedotecas, elas fornecem essa formação para profissionais? Sim, a gente tem, eu faço parte da ABRA, a gente tem a formação, se, eu trabalho também com consultoria, né, e tal, se as pessoas quiserem alguma coisa mais específica, também pode fazer contato, né, mas hoje, assim, a associação já funciona há mais de 40 anos, então, assim, tem um know-how, né, também para a gente poder capacitar esses profissionais. Tem cursos periódicos, né, que acontecem de tempos em tempo. Agora, acho que nesse momento inicial, assim, que se a pessoa achasse, olha, eu não tenho nada, por onde começar? Eu acredito que é esse passo que você trouxe mesmo, que é a sensibilização. Primeiro, checar, né? Quem são essas pessoas que podem colaborar com essas ações dentro do hospital, né? Que equipes são essas que podem estar? Os pediatras são muito envolvidos, né? Às vezes associações de pediatras também, né? Onde que o pediatra ele tem uma força grande, né? Assim, é uma voz muito que tem um peso, né? Muito grande quando a gente fala dentro da questão da saúde, do desenvolvimento das crianças. Então, assim, ver essas pessoas e assim e sensibilizar essa gestão, a sensibilização dessa gestão, da necessidade da gente fazer isso, de criar esses espaços, de garantir esse direito para essa criança, né? E a partir dessa sensibilização, escolher um espaço e começar a estruturar. E contem com a Uhum. gente. Vocês têm aí também os meus canais, se precisarem de apoio, né? A gente também, é, a gente adora fazer isso. É isso mesmo, Jaque. Ô, gente, agradecer mais uma vez, né? Eu acho que me sensibilizou muito o relato que você trouxe, viu, Jaque, lá no início, do que se você sentiu. Esse relato foi de sua experiência, não foi? Sim. Quando você, Aham. do que você sentiu. Eu acho que é muito importante a gente ouvir as crianças, né? Uma das fases mais eu acho que as fases que as pessoas mais se encantam durante a trajetória do plano municipal é a fase de escuta das crianças, porque a gente não imagina, às vezes, a gente esquece que a criança é um ser pensante, que ela consegue elaborar estratégias, ela consegue raciocinar sobre um determinado aspecto, ela consegue montar um plano de ação, a gente chama de plano de ação, a criança, ela tá ali, mira, né, pensando e executando ideias.
A criança é um ser pensante. A criança é capaz também de trazer soluções para problemas que às vezes a gente complica demais enquanto adulto. A criança te dá, às vezes, a política pública ali de mão beijada. E eu gosto muito da parte da escuta, porque às vezes a gente esquece mesmo. A gente, enquanto adulto, esquece que aquela criança sente. Teve uma fala do meu filho uma vez, eu passei por um período que eu estava trabalhando o dia inteiro. Saía de casa 6 da manhã e voltava 7h30 da noite. E eu saí desse emprego porque eu vi, gente, não tá dando certo, não dá. Eu tenho um de 10 e um de 2 anos e meio. Tava bem complicado para todo mundo. E esses dias, meu filho, né, conversando com meu filho mais velho, de 10 anos, ele falou assim: mãe, eu me senti abandonado. Eu falei assim, nossa. Tipo assim, às vezes a gente não consegue entender a dimensão, como que a criança torna aquilo, né? Ele se sentiu abandonado pelo fato de eu estar o dia inteiro fora de casa, chegava à noite cansado, enfim. Para ele foi uma sensação de abandono, né? Ainda mais uma criança que acostumou a estar muito à presença da mãe, na grande maioria, parte dos anos da vida dele. Então, a gente às vezes esquece de entender que a criança sente. Ela sente, mas só que a criança, a pulsão de vida dela é tão presente, né, que ela vai e vai brincando e vai ressignificando de alguma forma, mas aquilo ali fica marcado na vida dela, né? Que a gente tem que ter essa sensibilidade de lembrar, olha, essa criança sente, essa criança chora, essa criança ela pensa, ela raciocina. A gente esquece que eles também são sujeitos, né? Que são crianças e que pensam às vezes de uma forma muito mais. A gente está cheio ali de coisas incrustadas, né, né, que vai, né, turvando ali às vezes o nosso raciocínio, a criança às vezes chega, ó, por que que a gente não faz assim? Olha, eu me senti assim. Então é muito importante da gente lembrar isso, me tocou muito, Jaque, gostei muito. Eu acho que foi muito importante para todo mundo. Tá todo mundo aqui agradecendo, falando que foi uma ótima formação. Excelente, aprendi muito. A Marcela, a Sheila, muito obrigada por compartilhar conhecimento. É, tá todo mundo aqui falando que foi muito bom, muito obrigada, excelente formação. Então, agradecer mesmo, já que pode deixar que a gente vai organizar um sobre classes hospitalares, né, Desirê? Você Eu que quer falar agradeço. alguma coisa, Desirê? Agradecer a Jaque, né, por esse momento de tanta sensibilização, porque realmente a gente já tem as leis, a gente tem os dados, a gente tem as pesquisas, mas se a gente não sensibiliza com histórias tocantes, com histórias realmente que façam, que a gente use o nosso poder nas instâncias que a gente está para fazer essa transformação, né? As crianças hospitalizadas precisam muito, né, dessa nossa ação. Obrigadão, Jaque. Isso, Galdina Galdina, quer falar aparecendo alguma aí. coisa? Não, só agradecer, fiquei realmente impactada, né? Às vezes a gente esquece um pouco não dá, a gente não dá visibilidade para essas crianças nesse momento mais importante da vida delas, no sentido de que elas precisam, além de estar ali lutando pela vida, elas precisam fazê-lo com muita dignidade, como você disse. Nossa, eu fiquei tocada quando você falou das crianças que não querem ir embora por causa da alimentação. Ah, gente, há muita desigualdade que ainda existe nesse país, né, ao nosso redor, e às vezes a gente não tem tempo para olhar, né, com esse olhar, pensando na necessidade do outro, né? Uhum. É, realmente nós temos muita coisa para fazer, mas nós estamos no caminho certo. Te agradeço, Jaque, pela dedicação, pelo compromisso, pela seriedade que você tem com esse trabalho. E a gente, a partir de agora, nós vamos nos inspirar em você e lembrar todos os dias. Sempre que eu olhar para uma criança, porque a gente costuma pôr a criança para brincar, para ficar livre dela, tá? É, a minha neta, vovó, nós vamos brincar a que hora? Preciso inventar alguma coisa para despachar. Mas não é sobre isso. Esse momento é um momento de crescimento, é um momento de produção de conhecimento, é um momento de desenvolvimento da criança como um ser na sua totalidade, e é um momento também para a reflexão do adulto que está brincando com a criança, né? Como a gente tem aprendido ao fazer o debate sobre a primeira infância. Hoje eu fiz uma palestra para o município de Carangola, eles estão lá na etapa municipal da Conferência Estadual, e falei justamente dessa política intersetorial e desse diálogo que nós precisamos de ter com todas as outras políticas para garantir o direito. E falei que a gente começou a aprender a dialogar com a pandemia, né? O Naí me ensinou muito, sabe, na pandemia. E a gente trabalhava meio que na nossa caixinha da educação e não queria palpite de ninguém, sabe, Jaque? E agora nós percebemos que a gente precisa de dialogar com todos para garantir o direito de todos e de cada um. Obrigada, viu?
Eu que Obrigada, agradeço, viu, Claudinha? Claudina. Prazer ter você aqui. Gente, muito obrigada. Para finalizar, então, vou só deixar aqui algo para a gente não esquecer, tá? A gente vai falando. Comitê Intersetorial, Secretaria de Saúde, puxa esse assunto aí no comitê de vocês, intersetorial pela primeira infância. Sensibilização sobre a obrigatoriedade diante da lei das brinquedotecas, né? Então, tem que ter, é lei, vamos colocar em prática, gente. 30 anos aí já, hein? Vamos colocar a sensibilização sobre a importância do brincar, lembrando que não é um gasto, é um investimento. Segundo, né, colocar como meta a conquista desse espaço no plano municipal de vocês. Terceiro, colocar também na escrita do plano a formação, a capacitação dessa equipe, né, que vai lidar desses recreadores, né, fazer parcerias com voluntariados, mas lembrando que a Jaque disse que é importante que a gente não fique dependente do voluntariado, mas que tenha, assim, uma ação efetiva e sólida com um profissional capacitado, capacitando também a equipe do hospital como um todo, não só esse brinquedista, esse recreador, é, e também fazendo, né, colocando na fase diagnóstica esse momento de levantamento de dados de brinquedoteca, se tem recreador, como que é, se tem parceria, e acionando aí todas as consultas, quem quiser uma capacitação, né, tem aí a JAC, tem a Associação Brasileira de Brinquedotecas, enfim. E estamos aí à disposição, agradecer pelo tempo de vocês. Ficou gravado, né, Desirê? Também daqui a pouquinho a Desirê solta lá nos grupos, para quem quiser ir passar para o pessoal da Secretaria de Educação também para dar para ouvir. Foi um prazer estar com vocês. Esperamos que em breve a gente se encontre novamente para mais um encontro formativo. Eu adoro esses momentos de troca, né? Já que a gente adora. E agradecer vocês. Muito obrigada, viu? Ah, vocês quer tirar uma foto, Desirê? Ah, tira foto, é. Bom para mim. Vamos. Vamos tirar uma O foto? pessoal vai abrir a Então, quem foto. puder abrir as câmeras, vamos tirar uma foto. Você capturar a tela, Desirê? Sim, peraí. Então, tá bom. Peraí, deixa eu fechar aqui. Tô Então, vendo a Bruna aí, aí, Bruna? então vamos Ei, lá. Um, dois, Bruninha. três e. Já. Deixa eu colar aqui para ver. Acho que deu. Bem, querida. Ei, minha querida, tudo bem e você? Ei, Bom Também, te Bruninha. graças ver, a viu? Deus. Deu Bom te certo, é ver. só uma tela mesmo, consegui pegar todo mundo. Gente, brigadão, Jaque, brigadão. Muito Tchau, Até obrigada, a obrigada. gente. próxima, Beijo, gente. obrigada, Fernanda. Obrigada, Tchauzinho. Jair. Beijo. Tchau, pessoal. Beijo.